Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai voltar a tratar de Copa do Mundo, né? Como eu já disse, é ano de Copa, então eu quero fazer alguns vídeos especiais. Teremos aí alguns temas que iremos explorar ainda até o início do torneio em novembro. Um em especial vou tratar de grandes performances individuais, né? Das maiores performances individuais em um torneio. Já temos um vídeo acerca de qual tenha sido a maior performance individual em uma partida de Copa do Mundo. Fica a recomendação, sou pedido para você assistir. Ao final vai aparecer qual foi a maior atuação individual em uma partida de Copa do Mundo. Mas hoje eu quero falar sobre um tema que é muito recorrente na mídia, né, que volta e meia é relembrado, e também um termo que é muito, com perdão da palavra, mais uma vez, prostituído, né? Assim como eu já falei acerca do futebol, quando se referem a clássicos, quando se referem a times grandes, ou então até a famigerada tríplice coroa, são termos que são prostituídos, porque eles são usados a torto e direito, não há um cuidado especial de usá-los observando critérios, e da mesma forma aqui, né? Qual foi a Copa mais roubada da história? Então, o termo roubo, né, na voz do torcedor, é qualquer tipo de erro de arbitragem, seja pontual, seja único, seja ocasional, é roubo, né? Sempre o time adversário que saiu vencedor, que não é aquele para qual você torce, houve alguma questão polêmica de arbitragem, e quando eu digo polêmica, não é nem necessariamente que seja algo que a maioria concorde que não tenha sido correta a marcação, mas que seja dúbia. Sendo dúbia a marcação, já chamam de roubo, muito mais então quando houver outros fatores em volta, né? Mas aqui sim, a gente vai usar esse termo roubado, ainda que entre aspas, porque aí nós vamos tratar de situações muito peculiares que aconteceram nos torneios de Copa do Mundo. E eu vou elencar aqui cinco grandes casos, dos cinco, um com menção honrosa, outros dois muito marcantes e dois principais, né? Mas chegando a tentando responder qual tenha sido a principal Copa roubada da história. Outro vídeo que eu já fiz acerca de Copas do Mundo e que tem tudo a ver com esse aqui é o vídeo O Brasil merecia ter cinco Copas, ou o Brasil deveria ter ganhado cinco Copas do Mundo, as cinco Copas que venceu, né? Naquele vídeo eu disseco o seguinte, das atuações do Brasil em duas edições específicas, 1978 e 1962, que vão ser tema aqui. Mas lá o foco foi o desempenho da seleção brasileira, se a Copa de 62, que foi vencida, né? É o segundo título brasileiro, e a Copa de 78, que não foi vencida, foi a Argentina a vencedora, mas que teve a alcunha de campeão moral, né? Inclusive terminou o torneio invicto, né? Então, na visão da maioria das pessoas, quando se trata sem um apuro devido, além de dizerem que 50 era do Brasil, temos um vídeo acerca da Copa de 50 especial, 82, que deveria ter ganhado porque era o melhor time, 98, porque vendeu a Copa, e 78, porque foi roubado. Então, na visão de todo mundo, as cinco que o Brasil venceu foram merecidíssimas e reflexo puro do talento e superioridade da seleção brasileira, e ainda outras quatro que, inegavelmente, era o melhor time e deveria ter ganhado por razões N e não venceu. Isso somado a outras tantas, como 66, como 74, como 90, como 2006, que tem outros motivos pelos quais não venceu, mas que se tivesse jogado o melhor que podia, se tivesse se dedicado, se tivesse feito isso, isso, aquilo, ou se não acontecesse isso, isso e aquilo, teria vencido. Então, na visão geral, o Brasil não é pentacampeão, é 13 vezes campeão de Copas do Mundo, né? Isso é uma coisa que eu vou sempre repetir em todo vídeo que eu fizer de Copa do Mundo com relação ao desempenho da seleção, direta ou indiretamente, eu vou dizer, na visão das pessoas brasileiras, de uma forma geral, o Brasil venceu cinco Copas e deixou de vencer outras 16. Não foram os outros times que venceram por méritos, e sim o Brasil que, de alguma forma, ou foi tolhido, ou foi prejudicado, ou
Ele teve algum azar, alguma razão teve para não ter vencido as outras 16 Copas, porque a rigor teria vencido todas elas. Tá? Então hoje nós vamos tratar aqui daquelas 5 Copas, como eu disse, que, a meu ver, sim, dá para a gente usar esse termo roubado, ainda que não tenha uma comprovação, né? Não tenha lá uma promissória, não tenha um recibo, né, de que houve esse roubo, mas são histórias e por ter uma série de fatores sequenciais envolvidos é que leva a essa suspeição completa. Resumo geral, em primeiro lugar. Qual foi a seleção mais beneficiada, né? Se é o termo roubo se refere a erros de arbitragem, qual foi a seleção mais beneficiada de todos os tempos? Inegavelmente a seleção brasileira. Dá para a gente fazer uma listagem de praticamente todas as Copas em que houve algum erro de arbitragem a favor da seleção brasileira. 50, eu citei recentemente aqui, né? No jogo contra a Suíça, o segundo jogo, o primeiro gol brasileiro foi totalmente ilegal, mas não houve, não tinha a VAR na época, né? Terminou em 2-2. Poderia ter prejudicado significativamente a sequência da seleção naquele jogo se houvesse sido a vitória da Suíça. Mas o Brasil foi lá e venceu também a Iugoslávia, o placar que ele precisaria vencer caso não tivesse vencido e sido derrotado, não tivesse empatado e sido derrotado pela Suíça. Copa de 86, primeiro jogo, Brasil e Espanha, assim como o famigerado gol da Inglaterra e Alemanha, que nós vamos tratar aqui, a bola não entrou, mas foi dado o gol para o Brasil, né? Brasil 1-0. Em aquele gol não tendo sido validado, o Brasil passaria em segundo lugar e a Espanha primeiro. Mas a rigor, o que aconteceu? Tanto o Brasil quanto a Espanha enfrentaram a França e Bélgica, né, nas quartas de final e foram eliminados ambos nos pênaltis. Então, o que aconteceria seria uma troca, né? Provavelmente a França enfrentasse a Espanha e o Brasil a Bélgica. Talvez o Brasil pudesse seguir, mas na semifinal teria a Argentina, enfim, são situações ali, né? Dá para a gente citar, entre outros tantos casos, né? Gols que estavam em impedimento e que foi marcado, é, uma falta que não foi dada. Então, a rigor, na soma de tudo, por exemplo, na própria Copa de 70, né? Contra a Inglaterra, Carlos Alberto Torres deveria ter sido expulso num dado lance ali e não foi, né? Poderia também isso ter prejudicado na sequência do jogo. O Brasil vence por 1-0 e uma suspensão na sequência do capitão, né? Um dos melhores jogadores daquele time, por sinal. E aí você vai. Mas também a seleção brasileira, naturalmente, foi prejudicada pela arbitragem. Dá para nós citarmos, por exemplo, na Copa de 38, na semifinal, um pênalti que não foi dado a favor do Brasil. O Brasil acabou sendo derrotado pela Itália por 2-1. Dá para citar na recente Copa de 2018, estreia contra a Suíça, um gol claramente que não valeu, foi dado na mesma Suíça, né? Então, de alguma forma, as coisas vão se cumprindo um contra o outro, assim como a Inglaterra e a Alemanha, né? Em 2010, a Inglaterra faz um gol que a bola entrou muito, o juiz anulou. Aí, em 66, houve o contrário, né? Isso vai ter a ver, essas vinganças, esses justiçamentos, vai entrar para nós aqui no tema, na sequência aí. Então, todas as Copas têm situações, têm erros de arbitragem a favor e contra. Na soma, o Brasil foi mais favorecido do que prejudicado por erros de arbitragem, mas dá para citar, entre outros tantos. E qual a seleção que mais foi prejudicada ao longo da história por arbitragem, que vai ser tema também de um outro vídeo nosso a respeito de Copas do Mundo? A seleção espanhola certamente foi afanada algumas vezes, e duas das Copas mais roubadas da história tiveram a Espanha como o antagonista, né? Como aquele que sofreu deste roubo. E nós vamos tratar exatamente disso aqui. Então, sim, o Brasil é o maior campeão e tem todos os méritos, né? Como já falamos. Mas a Espanha, e aí eu vou me aprofundar nesse outro vídeo, tem uma visão de que é um time que eram clubes muito bons, mas seleção fraca, ou que na Copa sentia a pressão, que afinava e etc, etc. Mas tudo isso passa por essa quantidade imensa de erros contra a seleção espanhola. Acabei de citar aqui, por exemplo, o caso de 86, né? Em que o Brasil foi beneficiado e a Espanha prejudicada ali especificamente. Mas há outros tantos, mas eu prometo tratar disso
mais aprofundadamente num vídeo sobre o desempenho da seleção da Espanha em Copas do Mundo. Então, quais são as 5 Copas que nós selecionamos aqui? A menção honrosa vai ser para a Copa de 1934. Por que que vai ser menção honrosa e não para frente? E por que que ela merece estar entre o top 5 aí nesse caso? Bom, o fascismo já estava instaurado na Itália, a Copa aconteceu na Itália, né? A primeira Copa do Mundo, em 1930, a maioria dos europeus declinaram da sua participação, não foram lá, e então foi usado ali, né, um período, eu já falei tantas e tantas vezes sobre as Copas da década de 30 e também a Copa de 50 como sendo um final dessa primeira era, de uma pré-história, digamos assim, das Copas do Mundo. Então, a questão principal ali, a meu ver, só verificando aqui, a questão principal ali, a meu ver, é que nós carecemos aí de imagens de jogo, né? Naturalmente que não tem, mas também os relatos são meio esparsos, né? Inclusive, esse fato do fascismo ter sido instaurado influenciou na não cobertura, né, de outros países para a Copa do Mundo. Por exemplo, a Inglaterra não apenas não foi jogar, né, em princípio por estar aí num conflito com a FIFA, mas também questão política e sequer mandou imprensa para cobrir o torneio, né? A própria França, a Alemanha também tiveram coberturas muito pequenas dessa Copa do Mundo. E também tem algumas curiosidades, por exemplo, a Copa de 34 é a única em que o campeão, o atual campeão, não participou da Copa seguinte. O Uruguai, em virtude do fato de muitos europeus não terem ido para lá, não terem prestigiado, não quis ir para a Europa. Então, por aí vocês veem como as Copas dos anos 30, elas têm, é muito difícil comparar com hoje, né? E também é o único caso em que o anfitrião, né, a seleção sede, precisou participar de eliminatórias. E aí que começa a suspeição para nós. A Itália fez um playoff contra a seleção grega, né? O primeiro jogo venceu na Itália e teria o jogo da volta lá na Grécia, em Atenas. E tudo indica, né, uma série de situações e coincidências que a Itália teria cacifado a Grécia para que a Grécia desistisse da participação e assim desse a classificação diretamente para a Itália. Natural que provavelmente a Itália vencesse, né? Mas o fato é que a seleção grega, né, a Federação Grega, passa a utilizar uma sede, né, um terreno, um prédio, no ano de 1974, que tudo aponta teria sido dinheiro vindo do governo italiano para que isso acontecesse. Então, não houve a segunda partida, foi um WO que classificou a Itália para essa participação. E aí tem outros N fatores, como, por exemplo, o fato de muitos argentinos terem jogado pela seleção italiana, né? Os famosos oriundi, né? Estrangeiros que passaram a residir ali. Foi a primeira Copa que houve essa situação de que não nascidos no país representaram o país, né? Depois isso extrapolaria, chegaria a níveis estratosféricos, que vai ter a ver com outro vídeo que nós vamos fazer, falando do Messi com a seleção argentina barra seleção espanhola, e também dessa celeuma, né? De jogadores não poderem, ou quando que podem, se podem, como podem, representar países pelos quais eles não nasceram. Mas o fato é que muitos argentinos, inclusive alguns que haviam jogado a Copa de 30, disputaram a Copa de 34 pela Itália. E aí, na sequência, você vai, né? Fatores como a própria final diante da Tchecoslováquia, né? Uma seleção que era considerada bastante forte, enfim, faz o gol e a Itália empata já no finalzinho e consegue a vitória na prorrogação. Mas antes disso, contra a Espanha, né? O regulamento não previa a prorrogação ainda naquelas fases, apenas para a final e previa a partida extra, né? E houve um jogo extra para a Espanha, e nesse jogo extra a vitória. Mas foi um jogo de extrema violência, todos os dois, né? Muitos espanhóis precisaram sair, é, foram lesionados também. Do outro lado, os italianos também tiveram lesões, mas o que houve ali, especialmente no jogo, nesse jogo extra, foi uma conivência muito grande da arbitragem, sobretudo porque o Dutti estava ali assistindo e participando, e provavelmente também tem relatos de que ele teria escolhido a dedo os juízes, árbitros, né, que apitariam os jogos
da Itália. A semifinal, é Alemanha e Tchecoslováquia, né? Foi escolhido a dedo um juiz que apitasse para favorecer para a Tchecoslováquia passar, porque teoricamente era mais fácil, né? Provavelmente era mais fácil vencê-la do que vencer a Alemanha. E após essa Copa do Mundo, que é o primeiro encontro entre Hitler e Mussolini, que vai decidir os rumos ali da Europa e do mundo na sequência, né? Então essa fica como menção honrosa, porque é um período de Copas do Mundo que não dá para a gente comparar muito, e por essa escassez de relatos, né, a gente vai mais na base da intuição, salvo esse caso aí da seleção grega, né, ter declinado e a Itália se classificar através de um WO. E aí, então, as quatro Copas que nós temos já mais fontes, que vem para a sequência. Eu vou citar duas, que vão ficar ali na rabeira, né, como Copas acertadas, mas, assim, todas as quatro são de extremo pesar aí para quem assistiu ou reviu ou leu a respeito de todas elas, tem muitos fatores. Em quarto lugar aí, para não dizer que não falei das flores, para não dizer que favorecia aqui ou ali, quarto lugar vai ficar a Copa de 2002. Sim, o Brasil foi bem beneficiado nessas situações, né? Já que eu falei de vários erros de arbitragem a favor do Brasil, aí temos três, pelo menos, só nessa sequência. Na partida de abertura, a expulsão do jogador turco, aquele fingimento do rival, né? O que também entra em choque, né, com a ideia de que os brasileiros são mais espertos, enquanto que os outros, quando fazem, é por mau caratismo, né? Então, o rival do jogador turco chuta a bola certa a canela dele, ele põe a mão no rosto, o bandeirinha logo ao lado, sinaliza, avisa o juiz que ele foi agredido, e o juiz expulsa o jogador da Turquia imediatamente, né? E na sequência teve um pênalti a favor do Brasil, cuja falta aconteceu mais de 1 metro para fora da área, né? Luizão tem sua camisa puxada antes ali da meia-lua da entrada da área e vai se arrastando e cai dentro da área. O juiz apita pênalti para o Brasil. E nas oitavas de final, um jogo pegadíssimo, Brasil e Bélgica, um jogo terrível assim, né, em termos de pressão, lá e cá. A Bélgica faz um gol, abre o placar e de repente o juiz anula por falta, né, do atacante por sobre o zagueiro brasileiro, absolutamente inexistente. Mas, de novo, aqui não dá para a gente pensar muito, embora aquele e-mail que dissesse que o Brasil vendeu a Copa de 98 garantisse que o pagamento seria o penta, né? Então, até as coisas casaram ali naquele período, né? Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando da seleção da Coreia do Sul, que contra Portugal já na classificação, para Portugal ser desclassificado ainda na primeira fase. Muitas faltas e cartões e situações ali bem estranhas a favor da Coreia, mas tudo bem, vai para a Itália nas oitavas de final e desclassifica a Itália. Um pênalti claríssimo, não dado a favor da Itália, faltas duvidosas, faltas trocadas, né? Então, a favor da Itália, o juiz sempre pensava 3 vezes, e a favor da Coreia ele não pensava nenhuma vez, já marcava. E o pênalti clamoroso não dava. Agora, contra a seleção da Espanha, nas quartas de final, e aí de novo Espanha, o que aconteceu ali não é muito. Não foi um pênalti que não deram, não foi um cartão a mais que deram. Foram 3 gols anulados, né? 2 deles absurdamente inquestionáveis, que foram legítimos, né? E depois, ainda na cobrança dos pênaltis, o quanto o goleiro se adiantava e saía, não apenas se adiantava de sair antes, mas ele deu alguns passos a mais. Então, até os pênaltis foram extremamente questionáveis. Quem assistiu, mesmo torcendo contra a Espanha, mesmo repetindo essa falácia, quando lembra dessa situação, vai falar: não, mas a Espanha realmente ali foi muitíssimo prejudicada. E aí vai para a semifinal, acaba sendo eliminado, né? Porque o Oliver Kahn, que fazia uma Copa do Mundo espetacular e carregava a seleção da Alemanha, juntamente com o Ballack como única referência técnica, e o Klose como artilheiro, que fez a diferença, né? Então a Alemanha vence por 1-0, mas ainda consegue a suspensão do Ballack para a final, né? Então os danos causados pela Coreia naquela Copa foram muito grandes, né? Isso favoreceu indiretamente o Brasil, mas, repito, não tem esse questionamento a favor do Brasil aqui, e sim da Coreia do Sul, que é o time da casa, assim como em 34, assim como em 78, 66, que vamos falar também aí na sequência.
Então, é a única vez que um asiático chegou na semifinal, não à toa, a única forma, a única vez que um não sul-americano barra europeu chegou a uma semifinal de Copa, né? É importante lembrar disso. Uma seleção africana ou asiática, além da Coreia do Sul, chegou numa semifinal de Copa. Apenas esse caso. E, lógico, derrubou todo mundo, né? E ainda a Argentina e França fizeram o favor de não jogarem nada naquela Copa. O Brasil teve o caminho livre, merecidamente pentacampeão, sobretudo por conta do screte que tinha, né? Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Marcos no gol, fizeram Copas excepcionais todos os cinco. Então vamos para o nosso top 3. Como nenhuma dessas duas que eu vou citar vai ficar em primeiro lugar, então você decide qual delas tenha sido a pior. Mas se você decidir que foi A ou que foi B, você não vai estar errado, porque, a rigor, todas as duas foram extremamente afanadas, né? Foram Copas em que, para não dizer assim que não houve nenhum mérito do campeão, certamente essa limpeza que foi feita nos adversários fez muita diferença para que esses times fossem campeões. Então, um motivo para o qual 2002 fica em quarto lugar não é porque tenha sido menos escandaloso, e sim porque a seleção que foi favorecida morreu na semifinal. Inclusive, perderia a decisão em terceiro lugar. Mas desses outros três casos que eu vou citar, todas foram campeãs. E aí que é o ponto. 78 Argentina e 62 Brasil, né? 78 Copa na Argentina, 62 Copa no Chile. Eu já falei bastante nesse vídeo que eu cito sobre o Brasil deveria ter ganhado as cinco Copas, mas eu vou citar aqui alguns fatores específicos a respeito dos campeões. O Brasil poderia ter sido eliminado na primeira fase da Copa de 62 e não o foi por interferência direta, clamorosa da arbitragem contra a Espanha novamente. A Espanha abre o placar tranquilamente, né? Digamos, foi acho que ainda no primeiro tempo, a Espanha havia aberto o placar e jogava melhor do que o Brasil. Tinha uma seleção formidável, seria campeã da Eurocopa em 64 também. E já não contava com o Alfredo Di Stefano, que se machucara ainda na preparação. Ele chega aí para o Chile, mas não pode jogar. Assim como o Brasil também perdeu o Pelé. Então, você perdeu dois dos maiores gênios de todos os tempos, mas você tinha outros dois dos maiores gênios de todos os tempos em cada lado, Puskás e Garrincha. Tudo bem, ainda assim a Espanha estava melhor. Abelardo abre o gol, abre o placar, né, faz um gol. E aí vem o famigerado passo à frente de Newton Santos. Uma falta, né, que ele faz, ele comete, e aí ele espertissimamente dá um passo à frente. Espertissimamente, repito aqui, porque como, né, quando é a favor dos outros, por exemplo, o gol de mão do Maradona, tem brasileiro que diz que aquela Copa foi roubada, né? Se você assistir a Copa de 86, de ponta a ponta, você vai perceber que não apenas não foi roubada, como foi extraordinária a performance de Diego Maradona, tema para o nosso próximo vídeo da maior performance em um mesmo torneio. E foi a única vez em que a Argentina foi beneficiada naquela Copa do Mundo, em termos de erro de arbitragem, por conta desse gol. Mas há uma série de outros fatores que precisam ser levados em conta. Não vou nem falar do gol mal, muito mal anulado contra a Itália ainda na primeira fase, né? O próprio jogo eu falo, né? Lances em que o juiz, por exemplo, tem um lance ainda no primeiro tempo. Maradona está indo para o ataque, né? A Argentina vai cruzar a bola. O inglês dá uma cotovelada nele, derruba. O juiz não viu o lance. O juiz não viu. Você percebe até que ele está olhando para lá, né? E aí para atendimento, Maradona ali e tal, recomeça como se fosse sentiu uma lesão, né? Mas você vê claramente que era uma falta e não sei se para expulsão, poderia também não ser questionável, mas cartão amarelo no mínimo, o cidadão deveria ter levado ali, né? Então, dizer que aquela Copa foi roubada por causa de um gol de mão e que o jogo terminou 2-1, então se tira o gol de mão dá 1-1, mas deu 1-1 porque daria 1-1 porque lá no final a Inglaterra fez um gol. E foi o primeiro chute a gol da Inglaterra, o primeiro on target da Inglaterra. A Argentina foi muitíssimo melhor. Teve também um lance que daria para questionar, outra falta, já quase dentro da área, se não me engano, não tenho certeza, mas no segundo tempo também a favor da Argentina. Então, ela foi muito superior naquele jogo.
E o gol de mão acontece aos 6 minutos do segundo tempo e o gol do século acontece aos 9, né? Portanto, você querer focar demais no fato de ter havido um erro de arbitragem é você negligenciar todo o domínio e superioridade, sem contar todo o background desse jogo. Então, meu ponto aqui não estou questionando nenhuma dessas Copas por conta de erros de arbitragem que tenham favorecido a seleção A ou B num determinado jogo. Estamos falando de sequência de lances e de fatores extra-campo. Pênalti para a Espanha. O juiz marca a falta, mas o Santos dá o passo à frente e o juiz acha que foi falta apenas, né? A falta é cobrada. Puskás faz um gol de bicicleta. O juiz para ali, já ainda na hora que a bola estava indo para o Puskás, né? O zagueiro rebate e o Puskás na sequência faz o gol de bicicleta. Quando o zagueiro rebateu, o juiz anulou. Tipo Brasil e Suécia em 78, que o escanteio, né? O juiz anula quando o escanteio é cobrado no ar, ele anula e o Zico faria o gol, mas ele já tinha terminado o lance. Mais ou menos a mesma coisa. Eu já vi 500 vezes esse lance, né, do gol do Puskás. Pensei em impedimento, é impossível. Pensei em falta dele no jogador, também é impossível. Mais ou menos com uma falta que aconteceu, né, em 2002, lá nas oitavas de final, contra a Bélgica. Mas não para por aí. Porque além desse gol mal anulado, do pênalti não marcado, o juiz expulsou o Heleno Herrera, técnico da seleção espanhola. Na sequência, já perto do final, o Brasil consegue o empate e a virada. Com o empate, provavelmente o Brasil até pudesse ter sido eliminado dessa Copa do Mundo. É importante lembrarmos dessa situação. Mas tudo bem, fosse só aí, a coisa seria questionável. Uma curiosidade, apenas um árbitro brasileiro apitou nessa Copa. Desculpa, foi João Etzel Filho, ele apitou o jogo Rússia, né, União Soviética e Colômbia. Tem relatos de que teria favorecido a Colômbia para tentar prejudicar a União Soviética e o Brasil ter um caminho mais fácil, porque elas se encontrariam nas quartas de final, né, a União Soviética é uma seleção forte. A União Soviética daí classifica, de fato, pega o Chile e o Brasil enfrenta a Inglaterra, né, nas quartas de final, mas ele foi eliminado pelo Chile, né, e o Brasil encontraria o Chile na semi. Então, tem alguma suspeição nesse sentido, porque a União Soviética chega a abrir 4 gols e daí no segundo tempo a Colômbia se aproxima e era um time muito fraco, né, então conseguiu 3 gols ali no segundo tempo, mas aí mera folclore para mim, não tem nada factível e não influenciou diretamente, né? Porque a União Soviética, como eu disse, acaba empatando com a Colômbia, mas classifica em primeiro, então se o objetivo era tirá-la da chave do Brasil de alguma forma, não deu certo, né? Não deu certo por razões N, mas então fica só com uma curiosidade. Porém, o bandeirinha daquele jogo Brasil-Espanha é o mesmo que esteve lá na semifinal. Na semifinal, consegui já ver o lance completo, né? O Garrincha agride o jogador chileno pelas costas, né? Ele dá um chute nas nádegas do jogador. E para quem acha que isso não era nada demais e tal, basta lembrar da expulsão, por exemplo, do Emerson Sheik contra o São Paulo na Libertadores de 2015. Foi uma trançada de perna, né? Enfim, então o Garrincha agride, bandeirinha sinaliza, Garrincha é expulso. Era na semifinal, portanto, estaria suspenso na final, mas foi um julgamento, teve um julgamento ali, né? Tipo, Eurico Miranda, né, no Brasileiro de 97, efeito suspensivo. Vamos para o julgamento. Então, testemunhas. Vamos ouvir o Bandeira que sinalizou. Aguardaram 10, 15, 20, meia hora, uma hora, o Bandeira não apareceu. Simplesmente não apareceu, então, por falta de provas, o Garrincha foi absolvido e jogou a final. E jogou enormemente, como havia jogado todo o torneio, o Brasil venceu. Teve ainda um pênalti, né, uma mão do Djalma Santos na defesa, o juiz optou por não marcar, né? Vamos dizer que na época era diferente a regra, mas enfim, ele está com o braço aberto, a bola vai em direção ao gol, bate no braço dele e o juizão manda seguir. Fato é que o bandeirinha Esteban Marino apitou na Federação Paulista em 63 e já apitava havia um bom tempo aí no Brasil. Então, isso inclusive é denunciado, tem livro,
tem matéria da 442, tem livro publicando, citando essa situação, e o próprio Odir Cunha, que é santista fanático, que é um jornalista que foi responsável pelo dossiê que culminou, né, no reconhecimento das Taças Brasil barra Alberto Gomes Pedrosa como Campeonato Brasileiro, é também quem levantou e fez todo esse levantamento que eu estou passando para vocês. Portanto, o argumento ad hominem, né, questionar quem está trazendo a informação, é uma faca de dois legumes. Lembrando, né, que João Avelange era o presidente da CBD à época e viria a tornar-se presidente da FIFA década depois. Mas a Copa de 78, com o senhor João Avelange como presidente, né? Copa de 78 é extremamente questionável e todo mundo fala do jogo contra o Peru, né? Você pode dizer que o Peru começou bem, meteu uma bola na trave, a Argentina precisava fazer 4 e fez 6. O goleiro peruano é naturalizado, nascido na Argentina, né? Então ali, para mim, é claro também que, não sei se todos, acredito que não todos, porque inclusive você vê conflitos entre eles, essa bola na trave também, por exemplo. Dois ou três atletas peruanos certamente estavam vendidos, né? Certamente receberam grana, ou receberam ordens, ou receberam ameaças, uma das três coisas, para dar aquela pesada na perna, isso é fato, inquestionável. Também há a questão dos jogos, né? Dos horários dos jogos, então entrar sabendo, coisa que aconteceu em 74, por exemplo, né? A Alemanha, já falamos sobre isso num outro vídeo. No vídeo das várias perguntas sobre se a Alemanha entregou o jogo para a Alemanha Oriental, né? É mais ou menos parecido, guardadas as devidas proporções, a situação, mas isso, questão do horário. Na primeira fase, teve um pênalti anotado a favor da Argentina, que é muito questionado, mas como a Argentina classificou em segundo, também a gente não pode dizer que houve um favorecimento pensado lá. Tanto o Brasil quanto a Argentina, quanto Alemanha, né, classificam-se em segundo nos seus grupos, né, de 78, que é muito curioso. Mas a Argentina contra a Holanda joga muito bem a final e vence por 3-1. Então, o que nós temos de questionar aqui, sim, é o fato de que aquele placar elástico, ele não foi um placar natural, né? E o fato da Argentina entrar em campo sabendo do quanto precisava também é questionável, a mudança de horário. Também tem alguma coisa de mudança de local, mas não acho que seja tão clamoroso quanto o caso que eu vou relatar agora, em 66. Então, o pódio é 62, 78, ali você decide segundo e terceiro lugar, mas o primeiro lugar é de 66. E eu vou explicar aqui por quê, né? Coisas até que eu não lembrava e precisei pesquisar. Quando você pensa em 66, você pensa na bola, no gol do Jeff Hurst, já na prorrogação, a bola que bate no travessão e bate na linha. Inclusive a Universidade de Oxford, aí de novo o argumento ad hominem é inquestionável, porque isso é um estudo em inglês realizado, né? Em 1995, concluiu que a bola esteve 7,6 centímetros para fora da linha, né? Então, portanto, 7,6 fora da linha, mais toda a linha, né? Para ser considerado gol, e não foi gol de fato, né? E o curioso é que o juiz ele não apita o gol de cara. Há uma pressão, né, dos ingleses e da torcida, mas ele corre no bandeirinha, a bandeirinha é veemente ao afirmar que foi gol. Mas isso é a ponta do iceberg, porque foi o 3-2 e na sequência um 4-2 do Jeff Hurst. Jeff Hurst, 3 gols na final de 66, né, somado aí ao tempo normal e a prorrogação, 3 gols. Apenas Zidane, 2,98 em 1 em 2006, Pelé, 2,58 em 1 em 70, Vavá, 2,58 em 1 em 62, somaram 3 gols em finais de Copas, né? Então, também isso é um dado curioso. O Jeff Hurst parece estar meio deslocado no comparativo a esses três aí, sobretudo a Pelé e Zidane, né? Mas o gol, o terceiro, o quarto gol, acontece com a Alemanha com a pressão, precisando atacar, né? Um gol ilegal que foi dado, ela precisa explorar, né? E aí o ataque inglês acontece com invasões de campo. É perceptível já perto da área 3 invasores. Um era policial, na verdade, né? Correndo atrás dos caras, mas 2 invasores. Então o jogo deveria ter sido parado ali ainda no ataque.
Ah, mas lei da vantagem. Não, não é lei da vantagem se o mando de campo é teu, né? Então, mais ou menos como aconteceu, por exemplo, parênteses aí, em 1991, o Corinthians classifica em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, né? Era sistema de, não era de ida e volta, era classificação e os quatro melhores iam para a semifinal. Mas aí, parado, né? Então, a primeira fase de classificação, o Fluminense, que mandaram um jogo nas Laranjeiras contra o Botafogo, foi julgado lá, houve invasão no campo do Fluminense e decidiu-se que aquele jogo que terminar empatado, terminar antes do tempo, os pontos foram para o Fluminense. Com isso, ele passou, o Corinthians se classificou. Então, coisas desse nível, né? Um mando de campo do time, o time que foi favorecido é, ainda um julgamento a favor dele, né? Então, coisas desse nível de Federação do Rio de Janeiro aconteceria na Copa do Mundo ali. Então, se houve invasão, o jogo teria que primeiro ter sido parado e segundo, não poderia ter dado a lei da vantagem, sendo que é o próprio torcedor, o próprio mando do campo, né? Mas, de novo, estamos apenas na ponta do iceberg. Vamos recuar. Todo mundo lembra como foi aquele jogo Brasil e Portugal, né? A violência extrema, né, da seleção portuguesa, os caras dando no Pelé de um jeito que já se havia, para não dizer que nunca se havia visto, houve nas Copas de 30 e no início dos anos 50, né? Brasil e Hungria, por exemplo, 54. Mas foi extremamente violento e não houve, né, cartão vermelho, já vamos falar sobre isso na sequência. Não houve cartão vermelho e além dessa conivência, basta lembrar que o juiz era inglês. Então, talvez tinha interesses claros ali de que o Brasil estivesse fora, mas não apenas o Brasil. A seleção argentina, né, enfrenta a Inglaterra nas quartas de final. Racing, Antônio Racing, uma seleção que tinha além do Racing, que era o craque do Boca Juniors, tinha Perfumo e Artime, dois caras que marcaram época no futebol brasileiro, Artime pelo Palmeiras e Perfumo pela Argentina, pelo Cruzeiro, né, Argentina. Marcaram época, grandes jogadores, uma seleção muito boa, né? E o fato é que a Argentina e a Inglaterra se enfrentam. Tem até um questionamento se não estava em impedimento com o gol inglês, mas esse não é o ponto para nós aqui. Teve uma mão clamorosa do Bob Moore, não era lance de gol, mas ele não leva cartão. Praticamente nenhum inglês levou cartão, acredito eu. Nenhum foi booked, como eles diziam na época, né? Nenhum inglês teve e argentino está à torta e à direita. Mas o Antônio Rachin, né, capitão argentino, melhor jogador, camisa 10, ele é expulso. E ele é expulso, palavras do juiz, porque ele não gostou da forma como ele me olhou. Não gostei da forma como ele me olhou. E aí o Antônio Rachin chama um intérprete, né, para falar em espanhol. O juiz, não quero nem saber. O jogo é paralisado por 9 minutos, precisa da polícia entrar. E é esse aí que inaugurou a era dos cartões vermelhos. A expulsão do Hatem é que traz o cartão vermelho, a ideia, a necessidade de você diferenciar a falta, né, a advertência da expulsão. É esse jogo que marca. Então, esse lance, essa situação deixou muito claro que tinha alguma coisa estranha. O juiz era alemão nesse jogo Argentina e Inglaterra. E na outra quarta de final, que era Alemanha e Uruguai, é um juiz inglês apitando. A Alemanha passou o trator no Uruguai, há lances questionáveis sim também, mas como foi um 4-0, a gente pouco lembra, pouco cita. Então, querendo ou não, os sul-americanos foram limados nessa história, sobretudo Brasil e Argentina, foram prejudicados diretamente, não há como questionar, e por interferência de arbitragens que tinham interesses na sequência do torneio, né? O inglês apitando o jogo do Brasil e um alemão apitando o jogo da Argentina. Mas não para por aí, não para por aí. Além dos gols questionáveis na final, além desses ataques aos principais adversários, a Inglaterra só jogou todos os jogos rigorosamente em Wembley, apenas em Wembley, enquanto que a Alemanha, a Argentina, o Brasil joga todos os seus jogos, né, no estádio do Liverpool, né, mas era só na primeira fase. A Argentina também teve que ir para várias cidades, Birmingham,
Liverpool, entre outras. Mas a questão é que o jogo da semifinal estava marcado para ser no estádio do Everton, né? No Liverpool também. E o presidente da FIFA, que é inglês, ele diretamente diz: não, vai ter que ser em Wembley. Foi feita uma situação para mudar a sede do jogo para Wembley. Com isso, além de favorecer o time inglês, que praticamente não saiu, não foi para outros lugares, jogou apenas naquele. É como se o Brasil jogasse todos os jogos da Copa de 50 no Maracanã, né? Que quase aconteceu, mas não aconteceu. Como se a Argentina jogasse todos os seus jogos de 78 no Monumental de Núñez, por exemplo, que não aconteceu também. A Inglaterra, além de ter jogado todos os jogos ali, com essa mudança, essa troca, né, uma troca calendário de última hora, impediu-se que a seleção portuguesa sequer fizesse o reconhecimento do gramado em Wembley. Então, eles não puderam treinar, não puderam estar lá no estádio apenas na última hora que puderam. A Inglaterra vence por 2-1, elimina o Eusébio, que teve provavelmente aí abaixo do Maradona, fica um spoilerzinho para a sequência aí, né, Garrincha e Pelé em 70, Garrincha em 62, mas o Eusébio que teve talvez um dos torneios mais dominantes da história, individualmente falando, o cara que literalmente carregou, ele só não marca o gol no primeiro jogo, no jogo de estreia, nos outros todos ele marcou gols, foi artilheiro da Copa, é, acabaria que pelo retroativo, né, o Bob Charlton foi considerado o craque, mas certamente o Eusébio foi o melhor jogador ali. Ele era o atual Bola de Ouro, né, de 1965, e 65, e foi artilheiro dessa Copa. Ele marca o gol contra a Inglaterra, mas a Inglaterra vence por 2-1. Então, são uma série de fatores entrelaçados, né? Inclusive, recentemente eu encontrei documentos que foram um protesto enviado pelas federações sul-americanas para a Inglaterra, e a Inglaterra tendo que responder através de documentos confidenciais, telegramas, em nome do governo, né? Questões de os sul-americanos, e aí irmanando-se, né? Uma irmandade nesse caso, os hermanos de fato foram, porque ali eram hermanos no sofrimento, né? Brasil, Argentina e Uruguai também reconheceram que o que houve ali não foi normal, e a final é apenas a ponta do iceberg. Então, a Copa de 66, e não à toa a Inglaterra nunca mais fez nada em Copa do Mundo, só começou a fazer recentemente, na final de Euro, uma semi da Copa de 2018, teve lá, mas desempenho sempre abaixo, e sempre que enfrentou as grandes seleções desde 66, sempre perdeu, né? Sempre foi eliminada ou pela própria Alemanha, ou pela Argentina, ou pelo Brasil, enfim, e a Inglaterra me parece estar abaixo. Então a história conta, né? Parece que a Inglaterra ganhou em 66 e a Espanha só em 2010, quando tem algo trocado aí. A Holanda não ter uma Copa do Mundo também. Holanda e a Espanha estão muito acima da Inglaterra, na minha visão, em termos de seleções. E a Copa de 66 é um exemplo disso. A Copa que eles venceram foi armada, foi uma Copa muito projetada para aquilo, e é o final de uma era, né? A Copa de 70 vai ser o final dessa primeira era, essa segunda era das Copas, né? A 74 iniciando uma outra. Então, a Copa mais roubada da história não foi a de 78, não foi 62, para surpresa de muitos, mas foi a de 66. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.